Aí teve um dia, ainda pelo Estadão, que uma informação importante que você trouxe foi uma carbonara, uma receita de carbonara com a presidente Dilma Rousseff. Então vamos lá, né? Para quem volta e meia me A pergunta, história é boa, essa é uma história legal. Sim, sou eu naquele vídeo que volta e meia circula pela internet, no Palácio da Alvorada, em que uma grande amiga, uma grande jornalista do Estadão, a Vera Rosa, está anotando a então presidente Dilma Rousseff passar uma receita de carbonara, que ela faz, aquela pimenta chique, né? Pimenta do reino e tal. O meu carbonara, modéstia à parte, é diferente do da presidente. Mas você que puxou o assunto ali? Na verdade, não. Eu não lembro como é que o assunto do carbonara veio à tona. Eu tava ali no fundo, ali, né? Olá, começa agora mais uma edição do nosso videocast Bastidores da Notícia. Você sabe, aqui você vai encontrar as pessoas que constroem, que fazem a CNN Brasil, apresentando, reportando, aparecendo no vídeo ou nos bastidores, mas pessoas que acabam construindo esse lugar onde você se informa. E eu acredito que aqui, nesse nosso videocast, a gente possa aprofundar um pouco mais o conhecimento dessas pessoas e acho que é muito interessante para você. Hoje o nosso entrevistado é o Yuri Pita, âncora do CNN 360, junto com Débora Bergamasco, também nosso editor de política, mais de 25 anos de profissão. E eu acho que é por aí que eu começo um pouco, Yuri. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, claro, antes de mais nada. Márcio, obrigado eu pelo convite. É um prazer sempre conversar contigo. A gente sempre troca muitas ideias na redação. Melhor ainda a gente poder compartilhar essas ideias que a gente troca com quem está acompanhando a gente. E, de novo, acho que é divertido as pessoas em casa conhecerem um pouco das aventuras que a gente passa no jornalismo. É claro que você teve passagens pelo jornalismo impresso e a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria começar a sua lembrança de quando você começou aqui na CNN Brasil. Como é que você chegou e se foi a primeira vez que você teve contato com a TV? Márcio, sim e não, né? O primeiro contato. Depois a gente pode aprofundar isso. Na época que eu trabalhei no Estadão, na minha segunda passagem principalmente, a gente teve muito... foi bem aquele momento dos veículos impressos, dos veículos mais tradicionais, Estadão, Folha, Globo, começarem a investir mais não só nos seus canais digitais, né, em fazer sites e etc., mas em ter também essa produção audiovisual. Né? Então, de ter algumas transmissões ao vivo de streaming via internet, de televisão, montou-se um estúdio, por exemplo, no Estadão, chamava TV Estadão, a Folha também tem TV Folha e por aí vai. Então, a gente ali, eu acabava fazendo muita coisa, porque... Na faculdade, na PUC, em São Paulo, anos 90, eu tinha entrado no jornalismo pensando sempre em trabalhar com texto, nunca me vi como uma pessoa de televisão, mas meu primeiro emprego foi na televisão, foi na TV PUC. Então, muito do contato que eu tive com televisão, de aprender a ser repórter de TV, a gravar um off, né, que é o texto quando a gente está fora da imagem, por isso o termo off, aprender a editar ainda na época de Betacam, que era as fitas físicas, né, mais digitalizadas, mas ainda físicas. Então o pessoal tinha a ilha de edição de fita mesmo e uma ilha de edição por computador, num Mac grandão. Então, ali foi meu primeiro contato. Então chegou na TV, na CNN, experiente. Quase igual você, né? Que tem mais de 20 anos de TV Globo antes da CNN. Não, imagina. Mas eu tinha algum traquejo, já tinha alguma familiaridade. Não era uma surpresa falar para a câmera. E uma coisa que o pessoal do nosso figurino vai gostar. Foi lá na TV PUC com um cinegrafista, com o Marcelinho, que eu lembro até hoje o nome dele, que eu aprendi a dar nó de gravata. E modéstia à parte, eu dou nó de gravata razoavelmente bem. Pelo menos é o que o pessoal do camarim fala aqui. Meu nó de gravata sou eu que faço todo dia. Eu faço questão, as nossas camareiras deixam o nó pronto para quem precisar usar gravata, para algum convidado e tal. Mas eu sou meio chatinho. Eu falo, não, eu faço meu nó. E foi esse grande colega ali, que era o cinegrafista lá da TV PUC, o Marcelinho, que me ensinou ali. E, cara, até hoje eu faço o mesmo nó que eu aprendi naquela época. Então, para ver como até algumas lições ali... Porque a TV é isso, né? Não é só o que a gente fala aqui, é todo esse traquejo, mas tem muito desse bastidor ali, do cuidado que... Um dia eu vou contar a minha história também, como eu aprendi a dar nó de gravata. Quem trabalha em televisão passa por esse drama. Exato. Mas falar um pouco sobre esse começo,
E aí você lembrou do tempo que eu era da TV Globo? E sim, quando a CNN estreou, vamos ver como é que é esse canal. Assim que eu liguei a televisão, e era de manhã nesse dia, o primeiro contato que eu tive, isso é verdade, o primeiro contato que eu tive com a CNN era o CNN Novo Dia, e quem estava na tela? Yuri Pita, Fernando Nakagawa, e era o Gotino. Reinaldo Gotino Reinaldo era Gotino. o âncora do... Eram vocês três na Isso. bancada, e aquilo, eu olhando aquilo ali, falo, essas pessoas são boas, hein? O Gotino, claro, eu conhecia, mas você e Naka eu não conhecia. E eu falei, gente, o canal tá bom, hein? Essas pessoas são boas. Muito bacana ver como você, desde o começo, não teve ponto de aquecimento. Não, você já chegou bom, Yuri, ou não? Ou você percebe que houve um aquecimento? Então, tem duas coisas, eu acho. Isso, né, de lá no início ali, ainda na faculdade... Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Eu faço aniversário em outubro, então eu entrei com 17 anos e alguns meses, assim, eu era um pivete de tudo, né? E naquela época não era tão fácil assim ter vídeo, câmera, estúdios de televisão. E por coincidência, naquele ano, a PUC tinha investido em um novo laboratório, um novo prédio do jornalismo, tinha ali um estúdio, então tinha algumas coisas interessantes, assim, em termos de equipamento. Mas nessa questão de TV universitária, a PUC de São Paulo foi super pioneira. Então, muito fruto do trabalho do Gabriel Prioli, que é um baita jornalista, assim, foi meu primeiro chefe de jornalistão, assim, e com quem aprendi muito e até hoje, né, e por essas coincidências da vida, o filho dele dá aula para o meu filho na escola, e enfim, então tem vários amigos em comum, essa coisa toda, então aprendi muito com eles ali, e a gente, embora fosse um canal universitário, com todas as limitações, mas tinha muito dessa experiência de pessoas que tinham trabalhado na TV Globo. O próprio Gabriel Prioli trabalhou na TV Cultura, TV Globo, um monte de foi um jornalista muito importante e que me ensinou muito. A Lígia Castanho também, que foi uma gerente que trabalhou muito tempo na TV Globo, na produção, e ensinou muito para mim, para os meus colegas ali, todos os estudantes universitários. Então, isso foi um baita de um traquejo. E depois, muito tempo depois, aí já nesta época que eu te falei, né, do Estadão tendo essas iniciativas de vídeo, multimídia. De multimídia. E o Estadão também tem e até outro dia encontrei um grande amigo lá da Rádio Dourado, Emanuel Bonfim, que é o atual diretor da Rádio Dourado. Eu estava lembrando que a Rádio Dourado está para fazer 70 anos. Então tem uma história também do Grupo Estado nesta outra mídia, que cá para nós, a mídia mais gostosa de trabalhar no jornalismo, que é o rádio. E eu ancorei também na rádio, na época, a Rádio Estadão. Era uma operação em conjunto com o Eldorado. O Eldorado mantinha a programação musical, né, no FM, e havia a Eldorado AM antigamente. Quando deixou de existir o sinal AM, o Estadão investiu em 2 canais de rádio, né, dois dials, né? Tinha 2 dials. E um deles era a Rádio Estadão mais noticiosa. E durante cerca de 1 ano eu fui âncora lá, nesse horário, no horário do meio-dia às 2 da tarde, assim, que era um horário interessante. Eu dividia a bancada, eu ancorava, apresentava, e eu tinha como parceiro, comentarista de tudo e um grande amigo saudoso, Roberto Godoy. Um baita jornalista também, muito especializado ali em área militar, em defesa, mas um profundo conhecedor de uma série de coisas. Então ali... O rádio, eu acho que é a melhor escola para esse traquejo do ao vivo, para você segurar na voz, no seu conteúdo, na sua empatia, na sua conexão com as pessoas, né? O rádio você fala no ouvido das pessoas, né? Então, continua falando no ouvido das pessoas, ainda que rádio seja que nem um videocast como esse, com imagem, transmissão de YouTube, mas você precisa criar empatia com as pessoas na sua voz, no jeito como você fala, na clareza com que você fala. Né? E aí, enfim, a gente fazendo, né? A gente teve a chance de ter uns 2 meses de construção e ensaio e fazer os pilotos, né? Que são os programas ensaiados, né? O nosso outro jargão aqui do jornalismo. Então a gente fez muito ensaio aqui que foi dando traquejo para uma série de coisas ali. E o Gotino também foi um outro grande mestre, assim, para mim e para o Naka. Acho que falando em nome aqui do Naka, que também é um bicho de papel, como a gente falava, né? Quando foi montando a equipe original da CNN, tinha um pouco não essa divisão no sentido de cada um para o lado, não é isso, mas de origem. Então, o pessoal que já tinha uma carreira de televisão muito consolidada, né? Embora, por exemplo, o William Vac tenha toda uma trajetória brilhante no jornalismo impresso, como correspondente do Estadão, aquela coisa toda, mas ele já estava há muito tempo, já era muito mais identificado com o trabalho dele na Globo, né? Com televisão. Então,
tinha todas essas figuras, o próprio Gotino, né, vinha ele teve uma passagem lá do rádio, mas já estava na Record há muito tempo. Então, todo esse pessoal que vinha já estava no vídeo, e a gente que vinha do impresso. Uns ou outros, com alguma passagem por outras mídias, né, eletrônicas, TV e rádio no meio do caminho. Então não foi estranheza para você Não, se ver diante de uma câmera de televisão Não. com o NAC Gotino do seu lado, analisando as notícias do dia. Exato, era uma... E foi muito do atrativo de falar, puxa, primeiro, né, até para contar um pouquinho também da minha própria trajetória, eu fiquei 4 anos fora do jornalismo, no sentido que eu estava do outro lado do balcão. Então, no meio de 2016, eu deixo o Estadão pela segunda vez, né, saí de uma redação de um veículo grande, tradicional de mídia, e fui trabalhar com comunicação, do outro lado do balcão. Então, trabalhei com comunicação política, institucional, corporativa, relações governamentais, relações institucionais. Fiz 4 anos ali de todo esse outro combo da área da comunicação. Fundamental pra gente também, cara, eu acho também uma Claro. baita escola. Eu acho que fez muita diferença para mim de entender também o que é notícia, o que é comunicação lato sensu, sentido mais amplo, do quanto o nosso acesso como jornalistas às informações, ele pode ser muito controlado por quem queira controlar, vai nos abrir ou fechar portões. Quem detém a informação tem esse poder. Então isso também dá um pé no chão para ser um jornalista consciente dos nossos limites e do quanto a gente tem que superar determinados limites. Eu acho que isso é muito legal. E aí eu acabei topando, não teria ido para uma outra redação que não fosse uma redação de uma operação nova, de uma coisa diferente no dia a dia de fazer, que era, né, analisar política na televisão, num canal de notícias 24 horas, que eu tive questões pontuais ali, né, do modo de fazer ali limitado, de um veículo que não era desta plataforma como o Estadão, como o rádio, etc, etc. E o poder da marca, né? Ouvir um convite da CNN, agregar para o nosso currículo uma marca como CNN aqui no Brasil, estreando uma operação com a força que veio e com tudo que se desenhou. Claro que a rota precisa passar por ajustes ao longo do caminho, mas estamos aqui, né, há mais de 6 anos, né, da turma pioneira, eu, Naka, Caio Junqueira, né, tem tantas pessoas com quem a gente aprendeu, né, nós 3, por exemplo, estou citando esses 3 porque os 3 têm trajetórias muito semelhantes, trabalhamos nos mesmos veículos, trabalhamos juntos, voltamos a trabalhar juntos, né, então acho que isso é muito legal, assim, essa força, né, o convite veio com todo esse combo, de voltar a trabalhar com pessoas com quem eu tinha trabalhado em redações, fazer uma coisa diferente, de estar todo dia na frente do vídeo e com uma marca nova chegando no Brasil no momento que havia, né, muito essa demanda, essa curiosidade, essa necessidade de se ampliar o leque. Tanto que hoje, né, a gente tem vários outros canais de news, né? Então, acho que era um convite muito bom para dizer não, né? Este ano a gente está indo para nossa CNN 4ª cobertura de eleição. Me corrija se eu estiver errado. 2020, 22, 24, agora 26. A gente vai falar muito nos próximos videocasts como vai ser a nossa cobertura para 2026, claro. Mas neste momento, como é que você olha para trás, nessas nossas 3 coberturas anteriores? Você percebe uma evolução na maneira de conduzir, não apenas, claro, no dia da apuração, mas no período eleitoral? Você percebe que houve uma evolução da gente aqui na CNN? Como é que foi? Como é que é a sua visão, olhando para trás, como é que foram as nossas 3 coberturas anteriores? É interessante perguntar isso porque, por uma dessas coincidências, né, a gente entrou em operação 2020 num ano de Olimpíada e de eleição municipal. A gente sempre raciocina, né, a eleição a cada dois anos e também com os eventos políticos, porque os ciclos são iguais, né, aqui no Brasil, de 4 anos. Sim. Então, e de certa forma, a Olimpíada, né, do nossa perspectiva de uma cobertura, né, para um veículo né, para uma TV, a Olimpíada é super importante, mas a Copa do Mundo é o maior evento esportivo para nós brasileiros, porque a gente gosta mais de futebol do que qualquer outro esporte. E aí, da mesma forma, a eleição municipal e presidencial funcionam mais ou menos assim. Então, é como se a eleição municipal fosse o nosso aquecimento, entre aspas, muito entre aspas, porque é uma eleição importantíssima, para o que a gente faria em 2022. Então, nesse aspecto, foi uma coincidência, porque o lançamento do canal em 2020 não foi por esse fator.
Isso foi uma coincidência de outros fatores para se lançar um canal de notícia num país como o Brasil. E foi uma eleição completamente sui generis por causa ainda da pandemia, né? A começar pela data. Então, estava previsto ali para outubro e foi em novembro. Então, nesse primeiro aspecto, já dá uma outra dinâmica. E a gente foi construindo como ia fazer ali. E aí, na época, eu era um analista de política, então eu não participava da tomada de decisões de como ia ser a cobertura. Sim. Mas tinha já algumas ideias, já sabia mais ou menos o que eu ia fazer, e algumas coisas foram surgindo, não digo no improviso, mas assim, algumas coisas você vai adaptando fazendo pela primeira vez. Claro. Então, e aí naquela eleição de 2020, inclusive, teve aquele problema da apuração, não sei se você vai lembrar, que a apuração atrasou, não saíam os resultados, ficava toda aquela questão, já estava toda uma... Eu estava na apuração. Ah, então... Como eu tive que enrolar exato, ali. Enrolar exato. no sentido de dar as informações, criar expectativa. Sendo que a gente não tinha informação do que estava acontecendo, né? Nenhuma. O TSE demorou a explicar exatamente o que tinha acontecido ali. E aí naquele ano a gente estava numa mesa, no estúdio paralelo, né? Tava durante o horário de apuração, eu estava no ar no horário de apuração, só que eu estava no segundo estúdio, que seria assim um estúdio de análise de fato, que estava eu, Caio Junqueira, e quem mediava entre a gente era, se eu não me engano, o Rafael Colombo. E no estúdio principal estava a condução da ancoragem, que eu não... Agora eu não lembro... Tava a Daniela Lima, não lembro quem mais que tava. Não lembro. Acho se que era é só eu e ela. Você já tava? Ah, não, você já tava. Já. Claro, você já tinha vindo, é verdade. Já. Não, então desculpa. Eu tinha confundido. Eu achava que você ainda não tinha vindo, mas é isso, que você veio... Eu cheguei em outubro. Na reta final, então foi isso. Então vocês estavam no principal e a gente estava nesse segundo estúdio, né? Sim. Vocês estavam no nosso estúdio 1 e eu, o Caio e o Rafa no estúdio 2. Então a gente estava ali também tentando entender, a gente conseguia apurar um pouco e tal. E aí, depois que vocês saíram do ar da apuração mesmo, a Carol Nogueira entrou com acho que ainda era o Jornal da CNN, se eu não me engano, no pós-programa da apuração, para fazer a síntese. E eu acabei indo lá como o analista para ajudar e eu sempre gostei, já estava naquela cobertura mexendo mais com mapas, com os dados, quem tinha ganhado isso, aquilo, com essa parte histórica, que sempre foi meu foco de interesse, além das pesquisas eleitorais. Que ajuda muito a olhar para trás, né? Exato. Ajuda a gente a entender onde a gente chegou, né? Claro. Eu, além do jornalismo, eu tenho um mestrado em administração pública, e uma das teorias do campo aí de administração pública, de um acadêmico chamado Liphart, que é um pouco, grosso modo aqui, para o pessoal de públicas não ficar bravo comigo, que eu não estou explicando direito, mas grosso modo, ele tem uma teoria chamada Path Dependence, que é um pouco, as coisas dependem da sua trajetória. Ótimo. Então, a política pública ou uma determinada situação que exige uma solução de política pública, ela acontece ali, não é do nada. Tem uma trajetória por trás. Grosso modo é isso e é um pouco isso que eu levo também para as disputas eleitorais de momento, né? Então, se estamos vivendo uma polarização desta forma, como vivemos depois em 2022, foi porque ela já vinha de algum outro tempo com alguma outra trajetória ali, né? 2014 tinha sido a eleição mais acirrada, Entendo. 2022 foi muito mais. Então, a gente, né, aí voltando à tua primeira pergunta da nossa cobertura aqui, então 2020 foi aquele, né, e me desculpa pelo lapso de não ter lembrado que você acompanhou, então, em loco ali, né, muito do que a gente foi ajustando pelas circunstâncias e aprendendo a lidar com essa situação. Aí vem 2022, aí eu fiquei no horário da tarde. 2022 foi a nossa primeira eleição presidencial, e naquele contexto todo, que muito tenso, muito intenso, muito acirrado, e aquela cobertura eu acho que ela começou a dar a linha do que a gente viria a fazer no nosso trabalho, dali em diante, né? Acho que ela consolidou melhor o que a CNN quer fazer, principalmente no dia de apuração, mas ao longo do tempo. Então ali, principalmente essa questão de, a CNN americana tem uma grande marca de cobertura eleitoral política deles que a gente conseguiu trazer naquela eleição, e aí eu comecei a participar um pouco mais dessa tomada de decisão de bastidores, de ajudar a construir produtos, etc., que foi o Magic Wall. Que eu tenho um baita de um xodó, você sabe disso pelo Magic Wall. Porque não é só a tecnologia, são os dados ali dentro da tecnologia. É. Magic Wall, para quem não lembra, é aquela tela gigantesca que você vai apertando, aí abre um estado. Por exemplo, São Paulo. Você consegue, muitas vezes, apertar dentro de São Paulo um município. Isso. Rio Claro.
Exato, a gente vai buscando, né? E é incrível os dados que aquilo ali vai te cuspindo e exige interpretação, né? Exato. E aí, assim, a gente também aprendeu que, né? Aí confesso até um pouco de responsabilidade minha. Uhum. Uma responsabilidade irresponsável, entre aspas. A gente botou tanto dado numa primeira versão do Magic Wall que ele fica sobrecarregado. Então a gente entendeu, peraí, precisamos de tudo isso? Vamos maneirar um pouco? Dá para a gente ajustar para ele ser mais efetivo. E aí, em 2024, a gente fez um Magic Wall mais efetivo, mais direto no assunto ali. A gente aí, claro, também, uma outra eleição municipal, mas aí a gente agregou o que a gente tinha aprendido em 2022, de conseguir ter esse histórico que é importante. Vamos olhar para 100 cidades. É um número que para o jornalismo também é interessante, né? 100 grandes cidades que têm segundo turno no Brasil, que as disputas vão ser em primeiro e segundo turno. A gente olha sempre as grandes capitais, né? E é difícil, de fato, a gente conseguir olhar para 26 capitais. Que dirá olhar para 100 cidades. Mas a gente conseguiu criar um modelo ali que conseguia trazer isso, né? A gente passou a ter uma participação efetiva, frequente, constante do Antônio Lavareda, que é um dos meus grandes mestres de interpretação de dados, de pesquisa política e de contexto político, claro, né? Não à toa, e com justiça, ele é o maior especialista em eleições do Brasil e tê-lo ao nosso lado é um privilégio. E a gente tem construído coisas legais com o índice CNN, que passa. Então a gente foi agregando marcas para as nossas coberturas, né? Do que foi 2020, aquela estreia, botando, né, para funcionar o nosso modelo de transmissão, apuração, etc., e acrescentando essas marcas ao longo do tempo. O mundo da política parece muito tenso e, de novo, se você ficou interessado em saber mais sobre como cobrimos política, como vamos cobrir a eleição desse ano, isso virá mais para frente em outras entrevistas. Mas aqui com o Yuri, vamos pegar outras curiosidades ou histórias dele nesses mais de 25 anos de carreira que ele tem, mas fica aqui prometido. Vamos falar mais de eleição, cobertura de eleição ao longo dos nossos videocasts. Isso é para não entregar a surpresa toda de uma vez, né? Vamos aos pouquinhos. Né? Bom argumento. Mas eu queria pegar um pouco do seu lado de conviver na política, conviver com esses personagens, descobrir outros lados da personalidade que a gente vê na televisão, fazendo pronunciamentos, tomando decisões. E a gente cria antipatia muitas vezes, a gente que eu digo público em geral, porque só vê aquele lado da pessoa, daquele político, daquela liderança. Quando você convive mais com ela, vê um outro lado. E eu queria pegar com você um pouco isso. Fica mais fácil trabalhar assim? Fica mais difícil porque você acaba se envolvendo com aquelas pessoas? Eu queria ter um pouco desse seu lado de convivência com essas pessoas e como isso fica na sua cabeça na hora de reportar. É claro que assim, a gente não pode nunca esquecer que todas essas figuras, essas grandes lideranças políticas, né, o político adorado ou odiado por determinados setores do eleitorado, todos eles são seres humanos. E eu tenho, e eu sou bem rigoroso com isso, de fato tem que ter um limite para aproximação ou para intimidade ali com a fonte, né? Claro que tem fontes que a gente pode ter uma conversa mais de guarda baixa, no sentido de não ter receio de que aquilo vai virar algum problema, ou de que você não vai deixar de dar uma notícia sobre aquela pessoa porque você tem um trato mais afável, mais... né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço em especial com os políticos que não são de São Paulo, né? Porque aí eu posso eu sou um eleitor de São Paulo, então eu posso, como eu fiz hoje, por exemplo, por coincidência aqui perto da CNN estava acontecendo um evento que havia algumas pessoas do Congresso Nacional, deputados, senadores, senadoras e tal. Então eu posso chegar para um deputado de um estado do Nordeste e falar: meu deputado, tudo bem? É um jeito amistoso de tratar. Porque nunca será seu deputado, porque você não vota lá. Exatamente, eu não voto lá. Né? Ou para uma senadora de um outro estado também. Senadora, minha senadora favorita. Às vezes a gente faz esse tipo de gesto de empatia, né? Para se aproximar com mais facilidade. Para se aproximar e com quem se é possível fazer esse gesto de... né? Não é com qualquer pessoa que você vai fazer isso. E isso não é um comprometimento da sua lisura, da sua ética, do seu... né, do seu equilíbrio e isenção, da sua independência. Exato. E eu sou muito dessa teoria de que a gente deve, né, e eu falo isso porque eu sei que você também é muito dessa escola, né, Márcio? Quando a gente está entrevistando uma pessoa, a gente pode fazer perguntas duras,
perguntas incômodas, mas a gente tem que tratar sempre com educação. Uhum. A gente está recebendo uma pessoa para ser entrevistada e a gente está levando esta pessoa para o acesso, né? A gente acessa ao local de quem está vendo a gente. Seja em casa, seja no trabalho, no celular, onde for. Uhum. Mas a gente está entrando no espaço privado de uma pessoa que está nos assistindo, que está vendo, pegando informações conosco e levando uma terceira pessoa. Então, claro que às vezes a coisa sai do controle, ou fica mais ríspido, ou pessoas são mais grossas, mais mal educadas. Pode esquentar um pouco a entrevista, mas sem perder sempre a palavra é boba, mas educação. A educação, um pouquinho de cerimônia, tem uma liturgia nas entrevistas. Eu acho que isso é importante a gente preservar. Concordo. Então, embora tenha situações que possa fazer uma conversa um pouco mais amistosa com essa ou com aquela fonte, mas tem que sempre lembrar, poxa, é um político, foi eleito, tem eleitores que confiam nesta pessoa. Essa pessoa tem um cargo público, ela é uma autoridade, tem que entendê-la como isso. Não posso tratar como alguém subalterno a nós, porque eu sou um jornalista, eu sou um âncora, sou um apresentador, eu sou um analista e esta fonte me deve alguma... Eu acho que tem que ter tem que ter esse tipo de cuidado, é importante. O que não significa que você vai conhecendo determinadas fontes e você sabe com quais fontes você pode contar mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa checar uma informação de uma movimentação política. Então, um determinado ministro vai sair do governo. Com o que você vai confirmar esse tipo de informação que sempre pode ser desmentida pelos fatos? As coisas podem mudar e essa pessoa pode não sair do governo, por exemplo. Então, você tem que saber com quem você vai checar essa informação e que vai ser uma fonte de fato confiável, que não vai te despistar. Porque sabendo também que a gente tem interesse naquela entrevista, mas a fonte também tem grande interesse de passar certas informações, mesmo não aparecendo. Exatamente, né? E na política, em especial, isso vale para qualquer área, né? Não é uma exclusividade da política. E acho que trabalhar na comunicação, inclusive na comunicação corporativa, me deu muito mais clareza de que não é só na política que as fontes têm interesses e deixam vazar informações ao seu timing, não ao nosso. Claro. Né? Não ao timing da sociedade. É claro que a sociedade faz uma pressão e esta pressão, este clamor da sociedade pode fazer com que a informação venha à tona mais rapidamente. Mas quem tem a informação bruta, ele tem este poder de ditar o rumo de que quando a informação vai a público. Mas aí teve um dia, ainda pelo Estadão, que uma informação importante que você trouxe foi uma carbonara, uma receita de carbonara com a presidente Dilma Rousseff. Então vamos lá, né? Para quem volta e meia me pergunta, é boa, essa é uma história legal. Sim, sou eu naquele vídeo que volta e meia circula pela internet, no Palácio da Alvorada, em que uma grande amiga, uma grande jornalista do Estadão, a Vera Rosa, está anotando a então presidente Dilma Rousseff passar uma receita de carbonara, que ela faz, aquela pimenta chique, né? Pimenta do reino e tal. O meu carbonara, modéstia à parte, é diferente do da presidente. Mas você que puxou o assunto ali? Na verdade, não. Eu não lembro como é que o assunto do carbonara veio à tona. Eu estava ali no fundo, ali, né? E como é que foi essa história? 2014 foi aquela eleição super acirrada até então, a mais acirrada até então, e uma eleição completamente sui generis e que foi uma das eleições mais prazerosas que eu participei cobrindo como repórter, como editor, enfim, em que eu tive atuação. Por quê? Eu já estava como um dos editores na equipe de política do Estadão, era um dos adjuntos, cuidava mais dessa parte digital ali. Então tinha essa... E eu fiquei responsável por negociar com as campanhas todas as séries de entrevistas que o Estadão ia fazer naquela eleição. A gente fez dos candidatos a presidente, a senador, a governador, né? Isso mais focado em São Paulo, né? Senado e governo, e a presidencial. E foi uma campanha marcada, primeiro de tudo, pela morte de um candidato, Eduardo Campos, morreu naquele trágico acidente aéreo em 2014, em agosto de 2014, em Santos. E ali no Estadão a gente acabou fazendo uma primeira experiência de canal de notícias ao vivo, que depois culminou, inclusive, com a transmissão durante o primeiro turno. Ficamos ali no streaming, no site do Estadão, como se fosse um canal de news igual a CNN. E eu ancorei uma boa parte daquele horário no dia da morte do Eduardo Campos. E depois ancorei todas as entrevistas que foram feitas com os candidatos. Estou relembrando Eduardo Campos porque aí a gente conseguiu
também por essas circunstâncias, ser o primeiro jornal a entrevistar Marina Silva, então candidata, no lugar de Eduardo Campos. A gente entrevistou a Aécio Neves, candidato ao PSDB, num momento que ele estava em baixa, justamente porque Marina tinha ascendido nas pesquisas. E eles dois, as entrevistas foram feitas na sede do Estadão, aqui na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Limão. No caso de Dilma Rousseff, que era presidente, a condição que foi colocada é que a entrevista, e para todos os veículos, não só para o Estadão, que a entrevista fosse no Palácio da Alvorada. Então fomos para lá, eu e o editor de política, o editor que era chefe da equipe de política, um colega que infelizmente foi-se há pouco tempo, uma tragédia, que foi o Conrado Corsaletti. Então eu e ele fomos para Brasília na véspera e a gente participou daquela entrevista junto com Marcelo de Moraes e Irani Tereza, que eram jornalistas de Brasília. E foi esse o elenco que fez todas as entrevistas. Só que antes, a entrevista foi à tarde. E de manhã a gente estava na sucursal do Estadão, lá em Brasília, conversando com o pessoal. Além da Vera Rosa, que tem uma trajetória de muito tempo de cobertura de governo federal, principalmente governos do PT, etc. A Tânia Monteiro, também outra jornalista queridíssima, maior especialista em Forças Armadas do Brasil, no jornalismo atualmente, e ela era setorista do Palácio do Planalto. E aí, lá de manhã na redação, a gente comentando algumas coisas da Dilma, o que vocês acham que ela vai falar isso, vai falar aquilo, por onde a gente puxa, aquela coisa toda, e a Tânia falou, ela tem aquele jeitão dela, mais duro ali, pode dar umas respostas, mas ela, quando baixa a guarda, ela é muito afável, gosta de conversar com as pessoas, né, mineira que é, e gosta de mostrar o Palácio da Alvorada para os visitantes. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. A gente fez a entrevista, uma entrevista dura, algumas questões, né? Aí também um pouco nessa de quebrar o gelo. Na época, meu filho morava em Porto Alegre, ele era pequeno. Então eu brinquei com a Dilma, que era avó há pouco tempo. Falei, presidente, deixa eu só para ver se eu tô com calibrado aqui no meu censo aqui. Tem 2 parques principais lá em Porto Alegre que o pessoal leva criança para brincar, né? Redenção ou Parcão? Eu já imaginava, ela ia responder a Redenção, que é um parque mais popular, ou é o parque mais tradicional de Porto Alegre, onde acontecem as manifestações de esquerda. Qual parque a senhora que ela gosta de levar seu neto para passear, né? Parcão ou Redenção? Ela, não, Redenção, claro, né? Falei, tá bom, então ela tá com o espírito, dá para fazer esse tipo de delicadeza ali para dar uma quebrada no gelo. A gente fez a entrevista, perguntou um monte de coisa. Foi a primeira entrevista que ela confirmou que o Guido Mantega não ficaria no governo se ela fosse reeleita como ministro da Fazenda. Falou dos malfeitos, foi o termo que ela usou em relação à Petrobras, já tinha a Lava Jato no auge. E aí acabou a entrevista. E a gente tinha levado uma equipe de São Paulo para Brasília para fazer, contratado caminhão para gerar o sinal, etc. No que acabou a entrevista, estavam todos os jornalistas setoristas de Planalto e de cobertura eleitoral esperando para ela dar aquele quebra-queixo que ia ser a fala do dia da candidata à reeleição de Dilma Rousseff para botar nos jornais da noite. E ela já meio apressada, querendo ir e tal. E aí ela puxou a Tânia de lado antes de se despedir e falou, não, olha, porque a Tânia Monteiro foi a segunda pessoa que eu conheci quando eu cheguei em Brasília. Isso no primeiro governo Lula, quando ela foi ministra de Minas e Energia. Aí eu peguei o gancho, né? Falei, presidente, a Tânia conhece a senhora tão bem, falou que a senhora adora mostrar o Palácio da Alvorada para quem nunca entrou aqui. Olha a quantidade de paulista que está aqui, que nunca entrou aqui no Palácio dessa forma como a gente entrou agora. Aí baixou o mineirês, né? Eu lembro da resposta dela até hoje. Vocês não conhecem o Palácio? Então vem comigo. A entrevista em si durou mais ou menos 1 hora. Esse tour pelo Alvorada durou mais outra hora. Então, perdoem-me, colegas, que ficaram 1 hora a mais esperando ali, mas aí a presidente começou a mostrar o palácio pra gente e começou a bater papo. E a nossa equipe de TV lá da época foi sagaz de captar ali aquele bastidor justamente para fazer um vídeo de bastidores da entrevista. Né? E aí nisso que foram surgindo as conversas, ela contando coisas, que ela gostava de ler livro, ela estava lendo a biografia do Getúlio, do Lira Neto, eu tinha começado a ler, ela já estava no 2º livro. E aí ela começou a falar de cozinhar e do carbonara e começou a dar receita para Vera Rosa, que ficou ali anotando a receita, né? Eu acho que essa é a parte mais engraçada. Você vê uma repórter anotando no bloquinho, né? O que a presidente falava de uma receita. Exato, que é o que você vai fazer, né? E tem uma outra história que eu não sei se muita gente conhece, mas que também ficou curiosa daquele episódio, que foi... A presidente também contou que gostava muito de ver séries. Era um hábito dela conhecido. Ela gostava de ver séries de TV. Era o início das plataformas de streaming e tal.
né? Acho que na época só a Netflix que operava no Brasil, não tinha essa gama de coisas. E uma das séries que estava em alta era Downton Abbey. E a gente tinha um outro setorista, o Rafael Moraes Moura, que hoje está no Globo, e que adorava também a série. E aí ele perguntou, presidente, eu sei que a senhora gosta muito de Downton Abbey, né? Gosto. A senhora viu todas as séries? Não, eu vi tudo e tal. Acho que ela respondeu meio no automático. E aí ele perguntou assim, a senhora ficou triste quando tal personagem morreu? E ela para. E aí eu tô no fundo, eu falo, eu acho que você fez spoiler na Presidente. Ela não tinha visto ainda. Ela não tinha visto aquele episódio, que era o último episódio daquela temporada. Bom, no dia seguinte, naquele quebra-queixo para os jornalistas, antes de começar, a Presidente fala, cadê o menino do Estadão? Eu vi o episódio, muito triste, chorei muito com a morte do funcionário. É interessante isso, e tudo isso depois de uma entrevista dura, para você ver como os personagens são interessantes, né? E é a convivência republicana mesmo, né? Exato, e a gente também, né, com a Aécio, com a Marina, todos os candidatos que chegaram ao auditório do Estadão, eu tive esse mesmo tipo de conversa antes também para quebrar o gelo, para mostrar como é que era, tal, enfim, fazia, olha, eu vou conduzir a entrevista aqui, então, com a Aécio a gente conversou, bateu um papo, foi muito interessante, Márcio, olha como são as coisas da política. Naquele momento, porque o Aécio tinha caído para 3º lugar nas pesquisas, geralmente nesse tipo de entrevista, vai o candidato, vai um entourage ali, vão os outros políticos locais e tal. E me chamou a atenção que quase nenhum político do PSDB de São Paulo foi lá no Estadão naquele dia. Tudo, não, noves fora a rixa que havia entre Aécio e José Serra, né, e tal, né, e o grupo de Geraldo Alckmin, mas embora o Alckmin estivesse apoiando ali tranquilo, mas assim, me chamou muito a atenção que mesmo os deputados não apareceram porque ele estava na baixa. Inclusive, alguns colegas vinham com bota, poxa, será que ele vai desistir da candidatura, não sei o que, essa coisa toda. E eu conversando ali com a Aécio, não, ele não vai desistir, não vai. Ele sabe do momento, tá? E a gente foi, conduziu a entrevista, perguntou questões que eram polêmicas na época, enfim, e ele respondeu tudo, seguiu. Com a Marina também, a gente fez uma série de questionamentos sobre, poxa, a dureza de substituir um candidato que morreu da forma como morreu, as contradições que havia naquela aliança e tudo mais, enfim. Então, tem as coisas que a gente faz fora do ar e depois quando está no ar, né, e vai conversando, que isso é muito essa questão de como você trata a fonte no on, também é importante para o off. Para ela sentir que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa íntegra, que você vai tratar as informações com seriedade, porque no fim das contas aqui todo mundo é profissional nesse sentido. Né? E sempre pensando que vai receber aquela informação, né? Nosso público. É interessante que todas as histórias você deve acabar compartilhando, ou me corrija se eu estiver errado, com seus alunos. Você é professor também. Sim. Explica um pouco esse seu lado professoral, acadêmico. É engraçado, né, Marcos? Porque eu não tinha pensado, sei lá, na hora de escolher profissão, né? Eu tenho muita clareza quando eu decidi ser jornalista, que foi na morte do Ayrton Senna. De escrever sobre a morte do Ayrton Senna na redação de colegial, na época, né, colegial, hoje ensino médio, eu estava no 2º ano, escrevi uma redação que acabou sendo escolhida a melhor redação da escola. Eu li a minha redação para toda a escola no dia do cortejo do Ayrton, aqui em São Paulo, então era um dia de muita emoção. E aquilo ficou assim, poxa, acho que eu quero trabalhar escrevendo e contando fatos marcantes que mexem com a gente, né? Todos nós brasileiros ficamos mexidos com aquela morte. Então ali foi o meu momento de virar jornalista, assim. E não teve um momento de virar professor, mas eu sempre gostei de compartilhar, à medida que eu fui avançando na minha carreira, fui gostando de compartilhar essas situações. Então, né, eu te falei que na faculdade eu comecei a trabalhar, eu pensei, né, escrevendo um texto, vou ser jornalista a partir de texto escrito. Circunstâncias da vida, fui trabalhar com televisão na PUC. E no final do curso, eu acabei da faculdade, eu fui fazer o curso do Estadão, curso de Focas, né? Foca é o jargão para novato na profissão de jornalista. E é um curso muito bacana do Estadão, super né? tradicional, enfim. Eu fui da 10ª turma em 99. Olha. A gente está em 2026. Então, enfim, é um curso super longevo, muito legal. Assim como a Folha tem o trainee, o curso Abril também era muito importante ali para formar jornalistas. Acho que não sei se ainda existe, enfim. Vários colegas da passaram por esse curso. Exato. É um tremendo aprendizado. Exato. E aí, lá no curso Estadão, que eu voltei a trabalhar com um jornal impresso.
E tempos depois, na minha segunda passagem no Estadão, eu comecei a dar aula no curso do Estadão. Fazia um módulo rápido ali, ia uma aula, dava uma palestra para os alunos, pedia um texto, exercício, e depois voltava para dar um feedback, uma devolutiva para eles. E fui pegando gosto, aí fiz alguns cursos em ONGs ali de cidadania, para ensinar um pouquinho de ciência política, né? Eu não tenho formação de cientista político, mas eu estudo bastante. Na administração pública, no mestrado, lá na GV, estudei muito. Então, eu sempre fui buscando essa expertise, assim. E depois surgiu o convite faz quase 3 anos, no meio de 2023, o convite da FAAP para dar aula. Primeiro no curso de jornalismo, depois também no curso de Relações Internacionais. Nem sabia disso. E sabe quem que é minha chefe no curso de Relações Internacionais? Fernanda Manhota. Olha! A nossa analista de internacional. Então eu tenho uma dupla parceria com a Manhota, né? Ela é analista do 360 de internacional. Então, e é a coordenadora do curso de RI, e ela me convidou para também dar aula de RI ali, de assuntos contemporâneos, globais, né? Um pouco do que a gente leva para o ar aqui. E aí, por minha característica de aprofundar os estudos dos assuntos que a gente faz cobertura, eu levo isso para a aula. Então, na medida do possível, eu compartilho um pouco dessas histórias, né? Histórias de bastidores de cobertura, enfim. Né? Então, por exemplo, para os alunos de jornalismo, conto muito eu entrei no Estadão, fiz o curso em 99 e comecei a trabalhar de fato em 2000. E naquela eleição, e era uma eleição municipal, 2000, e a eleição de prefeitura era bastante importante, por óbvio, né? Era a gestão pós-Celso Pitta, e a coincidência é só da grafia do sobrenome, não sou parente. Né? Depois eu conto uma história do meu primeiro plantão no Estadão, assinando uma matéria no dia seguinte da entrevista da então primeira-dama Nicéa Pitta sobre os escândalos de corrupção na gestão. Pronto, já tem um parente do prefeito assinando reportagem. Isso foi perguntado por um Mesquita. Peraí, tá assinando. Era só jornal, era um novato, né? Mas, o nome é igual? Não, mas não tem. E por coincidência tinha um outro jornalista lá no Estadão, na área de esporte, chamava Eduardo Maluf. Você imagina que o Estadão tinha uma dupla Maluf e Pitta. Então, e para quem não sabe, para quem é de fora, o Estadão tinha uma rivalidade histórica, principalmente pelo Jornal da Tarde, com o Paulo Maluf. Né? Desde a época que ele tinha sido governador e coisa e tal. Então, mas aquela eleição, tanto a eleição para a prefeitura, porque era suceder a um prefeito que quase tinha sofrido processo de impeachment. Quem ganhou na época foi Marta Suplicy pelo PT, e muito na onda da investigação da máfia da corrupção dos fiscais, que envolveu uma série de vereadores. Então a eleição de vereador para aquele ano de 2000 foi muito forte também. E aí eu era foca de tudo, meu primeiro ano de formado e recém-chegado na redação, eu fui agregado numa equipe que 1 ano antes tinha feito um caderno especial chamado Câmara SA, que foi um caderno super premiado e que mapeou as administrações regionais que os vereadores tinham influência e tinham seus esquemas de cobrança de propina com os fiscais que extorquiam ambulantes, comércio, etc, etc. Então aquilo deu um baita bafafá. Foi uma época que o JT também fez uma campanha, eu tenho vergonha dos vereadores de São Paulo, foi parar na justiça e tal. E aí naquela campanha de 2000, a gente fez muita cobertura de campanha para vereador, que é algo raro no jornalismo. Então imagina que eu tinha 21 anos, ainda não tinha nem feito 22 anos, né? Eu sou de 78, e entrei em vários cantos da periferia aqui de São Paulo. Então flagrava festa de churrasco com cadastro de eleitor, para o vereador depois ver se a comunidade tinha votado nele ou não. Vereador pedindo voto em culto evangélico, em culto de igreja católica, ambulante fazendo esquema de vereador, vereador que tinha convênio com ONG do bairro para distribuir leite e dava o santinho dele. A gente flagrou isso de tudo, de vereador e de candidatos a vereador. Então a gente, assim, rodei a cidade fazendo um monte de coisa junto com outros colegas. E aí explico às vezes para os alunos isso, olha, numa situação como essa, eu vou sem me identificar, mas em algum momento eu tenho que identificar que eu sou jornalista, eu não posso simplesmente fazer e não falar, né? Então tinha várias coisas. E teve uma mais curiosa, a gente precisava confirmar se um vereador ia estar numa agenda tal também, que ia ter dessas coisas de festa, que iam pagar comida para o pessoal e tal. E era um vereador que conhecia quase todo mundo do Estadão, menos eu.
Só que a gente estava na redação, e então era uma coisa meio rápida. Na época ainda tinha orelhão na redação também, não só a gente tinha os telefones, mas a gente falou, não vamos ligar, a gente não vai ligar do telefone do jornal, porque pode ser que tenha o identificador de chamada e vai pegar o prefixo do Estadão. Então eu vou ligar do orelhão que tinha numa lanchonete do Estadão. Mas vamos fazer uma coisa, vamos fazer que é um eleitor querendo saber se o vereador ia estar ou não. E eu conseguia fazer umas imitaçõezinhas ali e tal. E aí eu fiz uma voz meio disfarçada ali, puxei um sotaque um pouquinho assim, interiorano, para conseguir a informação. E consegui. O vereador ia estar lá, a gente foi, fez foto do vereador no churrasco ali e tudo mais. É do jogo, né? Lógico. Do E jogo lá pra você se botar identificou. Lá, aí foi um outro colega que foi lá ele se identificou Sim. e perguntou pro vereador, olha, a gente confirmou ontem que o senhor ia estar aqui, o senhor está aqui, tal. O cara tomou um susto, né? Pô, o que o Estadão tá fazendo aqui? É isso. Com tanta história, definitivamente esses alunos saem muito bem formados. Ou informados e também formados. No melhor sentido da palavra. Exato, no duplo sentido. Yuri, nosso tempo acabou, Mas mas já? teria tanta coisa para contar ainda, mas foi muito legal. E acho que fica já o convite para as próximas, para outras entrevistas, para a gente abordar outros lugares e, claro, falar um pouco mais de futuro mais para frente. Sem dúvida, não. A gente tem muito aí para contar da nossa cobertura. Espero não ter gastado, né? Não. Acabado com o estoque de histórias Não, e de não. coisas legais. Não, mas a gente... bom, o Márcio, eu sou suspeito para falar o quanto sou fã do Márcio Gomes, o quanto aprendo com o Márcio Gomes e o quanto a gente troca muito... Justamente isso, né? A gente tem que ter seriedade, correção na hora de dar informação, mas a gente tem que ter leveza também, criar essa conexão, e eu acho que é isso que... Os assuntos já são pesados. É Se isso. a redação for pesada também, É dificulta muito mais o trabalho. Bom, Então, e quem acompanha a gente sabe que às vezes a gente faz umas brincadeiras ali, tenta dar um pouquinho de leveza, mas sempre também na dose certa para não perder a seriedade. Claro. Mas é isso, né? Da gente fazer com que o ato de se informar, que volta e meia é tão difícil, que pelo menos seja prazeroso, né? Perfeito. Yuri, obrigado. Obrigado, Márcio. Um prazer. Até a próxima.